Ensinamento de Meishu Sama: os pecados e as impurezas e sua relação com a doença. Nota: pecados e impurezas. Tsumikegari em japonês. O termo tsumikegari pode ser dividido em duas palavras: tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como termo religioso. São causas típicas de kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada por meio de rituais de purificação. Fim da nota. A relação entre o pecado e a doença já veio sendo bastante divulgada no âmbito religioso. Essa relação é real, mas vou abordar o assunto sob o ponto de vista da medicina espiritualista. Conforme me referi anteriormente, à medida que a pessoa acumula maus pensamentos e más ações, suas nuvens espirituais vão aumentando. Quando estas atingem certo grau de densidade, tem início um processo natural de purificação a fim de eliminá-las. Sendo essa regra uma lei inviolável do mundo espiritual, evidentemente ninguém consegue escapar dela. Essa purificação, na maioria das vezes, manifesta-se em forma de doença, mas há casos em que ela ocorre de outras maneiras, como as diversas calamidades e desastres naturais. O acúmulo de sangue tóxico e pus são as manifestações físicas dessas nuvens espirituais. Entretanto, o que se origina dos pecados e impurezas, não oriundos da parte material, ou seja, as enfermidades de origem espiritual, são difíceis de curar e exigem muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteomielite, o câncer e etc., que apresentam sintomas persistentes, na maioria, contam-se entre esses casos. Há dois meios para se redimir o pecado: passar por sofrimentos ou praticar o bem. Escolher o último parece ser o modo mais fácil. Como exemplo, vou contar um fato ocorrido na época em que eu estava pesquisando a igreja Tenrikyo. Um rapaz que sofria de tuberculose pulmonar e fora desenganado, ingressou na referida religião. Pensando na prática de uma boa ação, decidiu fazer a limpeza do escarro expectorado por outras pessoas pelas ruas da cidade. Decorridos 3 anos, durante os quais fez isso todos os dias, o rapaz estava completamente curado. A doença tinha desaparecido sem deixar o menor vestígio. A história que se segue é muito conhecida. O Sr. Chogoro Yamamoto, nota: Chogoro Yamamoto, 1820 a 1893. Foi um bem-sucedido comerciante de arroz. Após a restauração Meiji, tornou-se empresário na área de transporte marítimo. Fim da nota. Mais conhecido pela alcunha de Shimizu no Jirocho, encontrou-se certo dia com um ilustre monge budista que lhe disse: sua face está marcada pelo estigma da morte. Será difícil o senhor viver mais de 1 ano. Jirocho, preparando-se para morrer, doou todos os seus bens a obras filantrópicas e passou a viver em um templo budista, aguardando a chegada da morte. Passou-se 1 ano, 2 anos, mas nada de extraordinário lhe sucedera, o que o deixou muito zangado. Coincidentemente, surgiu a oportunidade de encontrar-se com aquele monge, e Jirocho pensou em repreendê-lo severamente. Entretanto, quando se encontraram, foi o religioso quem falou primeiro, revertendo a situação. Que coisa estranha! O estigma da morte que havia em sua face quando eu o encontrei naquele dia desapareceu completamente.
Deve haver alguma razão profunda para isso, não? Jirochi, surpreso, contou o que fizera, ao que o monge disse: o ato de caridade que o senhor praticou transformou sua morte em vida. Ampliando essa lógica, o sofrimento de praticamente todo o povo japonês, devido à derrota na guerra, nada mais é que o processo de purificação dos pecados decorrentes do longo período em que o Japão invadia outros países e explorava ou dizimava outras etnias. Meishu-sama, O Evangelho do Paraíso, 5 de fevereiro de 1947. Alicerce do Paraíso, volume 4.